Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua presença aqui no nosso canal. É uma alegria. Ainda posso dizer para você Feliz Páscoa nessa quinta-feira da 8ª da Páscoa, quando estamos vivendo esse prolongamento desse dia feliz e alegre que o Senhor preparou para cada um de nós. Bem, na liturgia de hoje, dessa quinta-feira, então nós vamos ver que, diante do questionamento do povo, porque o povo ontem havia visto Pedro e João curarem aquele homem na Porta Formosa. Então está todo mundo questionado com o que está acontecendo. O povo está muito inquieto, né? O povo que viu sinais e não entende. Então Pedro anuncia. E ele, no seu anúncio, ele anuncia única e exclusivamente Jesus. Porque tudo é por ele e para ele. Tudo que o discípulo, servo de Deus, deve fazer é por Deus e para Deus. É por ele e em nome dele. Pedro não fez nada para si, por si. E aí, os discípulos estavam vivendo, então, uma obra de esquecer de si. Eles não estavam preocupados em querer ser lembrados, em falar do seu nome, querer que as pessoas lembrassem quem eles eram. Mas queriam que as pessoas lembrassem e conhecessem a Jesus. O grande problema dos servos e dos discípulos de Deus hoje é que nós estamos querendo ser lembrados, nós estamos querendo ser reconhecidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser vistos. Mas quem deve aparecer é Jesus. Não tem lá a musiquinha? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Então, precisa ser assim. Eu preciso anunciar Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Ele precisa aparecer. Ele precisa ser lembrado. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser anunciado nas nossas vidas. E aí, Pedro repete várias vezes. Nós somos apenas testemunhas. Então, ele não é o autor da obra. Ele não fala dele mesmo, mas ele fala de Jesus, que é o autor de toda a obra. Ele é apenas uma testemunha. Ele é quem está contando, quem está anunciando algo que Jesus fez. Ele é o instrumento. Ele não é a causa operativa. Ele não é aquele que faz, mas ele é aquele pela qual quem Deus faz. Esse é o nosso lugar. Eu sou um instrumento. Sou aquele na qual Deus age, mas eu não sou Deus. Então eu não posso querer me colocar no lugar dele. Eu não posso querer um pedestal, eu não posso querer um título, um cargo. Não. Eu quero que Jesus seja anunciado. Eu quero que Jesus apareça. Eu quero que Jesus seja conhecido. E Pedro continua falando dessa conversão, da Páscoa, ainda como tempo de conversão. Queridos, não é porque acabou a Quaresma que acabou o nosso tempo de conversão. Não é porque acabou a Quaresma que acabou o tempo de penitência. Não é porque acabou a Quaresma que eu posso, chutar o balde e deixar as práticas, deixar uma vida cristã. É muito comum, e aí você precisa tomar cuidado com isso, é muito comum a gente conseguir viver uma prática. Por exemplo, eu vou ficar 40 dias da Páscoa sem comer doce. Aí chegar na Páscoa, eu como doce todos os dias, o dia inteiro. Que conversão é essa? Que mudança de vida é essa? Então é isso que Pedro está falando. Continua falando sobre conversão. Não acabou o tempo de conversão. Não acabou o tempo de luta. Não acabou porque a luta e a conversão é um processo inerente, faz parte da vida cristã. Também ele vai dizer que o nome do Senhor é grande e poderoso, pois foi pelo nome de Jesus que aquele homem foi curado. Pedro não fez a cura por si mesmo, ou pelo seu nome, ou por força que tinha dele, mas foi pela fé no poder do nome de Jesus. Então esse nome tem poder, esse nome precisa ser invocado. Você invoca, Senhor, me ajuda, Senhor, cuida da minha casa, Senhor, faz em mim, Senhor, cuida da minha família, Senhor, protege meu marido que vai sair para o trabalho, Senhor, a gente não pode usar o nome de Deus em vão. Então a gente não precisa ficar falando Jesus o tempo inteiro.
A gente não precisa ficar falando o nome de Deus, mas dizemos Senhor. Senhor, me conduz. Vê, no evangelho desses dias aí atrás, Maria, acho que foi ontem ou anteontem, Maria, quando ela reconhece Jesus, porque ele diz Maria, ela diz mestre. Ela não fala o nome dele, ela diz mestre. E tá tudo bem. Senhor me conduz, Senhor faz na minha vida, Senhor age. Senhor a gente pode falar sem medo, sem problema. Então, invoque o nome do Senhor. Senhor, tu sejas o Deus da minha casa. Senhor, tu seja favorável na minha luta. Invoque mais também o nome do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na hora que estiver difícil, aquelas discussões acaloradas de trabalho. Senhor, me ajuda. Senhor, seja minha força. Peça isso no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. O Evangelho vai dizer que aqueles 2 discípulos de ontem do Evangelho, os discípulos de Emaús, chegaram na casa onde estavam os discípulos. Então eles se reuniram novamente. Jesus ele foi aparecendo para um e para outro, em primeiro lugar, para evitar o susto da aparição, porque talvez se ele tivesse aparecido diretamente para todos reunidos, o escândalo, o choque dele seria maior. Então ele foi aparecendo para um e para outro, para a notícia já ir se espalhando, para ir já dando sentido ao coração dos discípulos, para eles já irem se acalmando, para eles irem percebendo que a obra de Deus estava acontecendo. E agora, quando ele congregou todos eles, porque aqueles que estavam indo embora, ele trouxe de volta para reunir. E agora, nesse momento, ele aparece para todos. Então, ele já havia dado sinais de que havia ressuscitado para um, para outro, e agora ele aparece para todos juntos, para diminuir. Mesmo assim, eles ainda ficam espantados, né? Espantados por quê? Porque, queridos, a nossa cabeça, os nossos sentimentos, às vezes eles nos enganam. Quando a gente está com muita saudade de alguém, a gente sonha com ela, a gente pensa às vezes que está escutando a voz de alguém. Então, os discípulos estavam meio com medo, inquietos, porque estavam pensando que podia ser um fantasma, poderia ser uma coisa da cabeça deles, porque eles estavam com muita saudade de Jesus. E aí Jesus vai e tira desmistifica as coisas para eles, porque ele vai dizer, ó, toca em mim, me dá um pão, me dá um peixe, na verdade, me dá um peixe para comer. Então Jesus mostra para eles, quando deixa eles tocarem nele, ele está dizendo, ó, eu não sou uma ilusão, eu não sou uma projeção da cabeça de vocês, e muito menos um fantasma. Eu sou o Senhor, aqueles que você conhece. Aquele que vocês conheceram está de volta. Eu estou aqui no meio de vocês, porque eu sou aquele que cumpre integralmente as profecias. Porque a profecia também dizia que ressuscitaria dos mortos. Então ele está ali, ressuscitado dos mortos. Só que diferente de todos os outros, porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo, a filha de Jairo, que ressuscitou, morreu de novo, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e não morreu mais. Então ele traz essa ressurreição verdadeira da parte de Deus. Por isso ele é diferente. Também, quando ele come, ele mostra também para os discípulos que ele continua sendo um ser humano. Ele é um ser humano que voltou a viver. Porque só um ser humano tem necessidade de comer. Se ele tivesse morto, ele não teria necessidade de comer. Então fazer refeição com eles, comer com eles, mostra que ele voltou integralmente. Não é só um espírito que está caminhando, mas é inteiramente, verdadeiramente o homem que morreu, que foi condenado, que morreu crucificado e agora ressuscitou. Então, ele em seguida vai abrir a inteligência dos discípulos. O que significa dizer que ele abriu a inteligência? Entre os dons do Espírito Santo existe um dom que é o dom da inteligência, que é entender as coisas de Deus, compreender o mecanismo de Deus. Então, naquele momento, Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo. Ali é um Pentecostes na vida deles e por isso a inteligência deles se abriu e conseguiram compreender. Mais uma vez a gente vê que Páscoa e Pentecostes são um único evento, que na aparição de Jesus, na sua ressurreição, ele derrama sobre eles o Espírito Santo como um dom que provém dele e do Pai, porque ele e o Pai são um. Então, ele e o Pai são doadores do Espírito Santo para todos nós. Ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos naquele momento e, por isso, abre a inteligência. Quando abre a inteligência deles, eles começam, então, a falar sobre a conversão e Jesus começa a falar sobre conversão e perdão dos pecados, que eles precisam testemunhar tudo aquilo que eles viveram e experimentaram.
Jesus, então, além de dar a bênção a eles, além de derramar o Espírito Santo, concede também a eles a graça do envio. Envia eles como testemunha, para que possam falar de tudo aquilo que foi experimentado, para que eles pudessem falar de tudo aquilo que eles viveram a partir de Jesus e com Jesus, para que eles falassem e todos pudessem compreender, porque eles iriam falar com a vida, fruto de uma experiência daquilo que viveram com Jesus. Então, o que eles viram e ouviram precisa ser anunciado, porque os homens vão falar muitas mentiras, os homens vão dizer coisas que não condizem com Deus, mas a nossa voz não pode se calar, a nossa verdade não pode deixar de ser dita, porque ela tem uma força e um poder, e ela precisa ser proclamada também. Então Jesus conta com cada um de nós, para que também a partir da experiência da ressurreição, possamos ser esses anunciadores da palavra, possamos ser esses anunciadores do Evangelho, possamos proclamar as maravilhas e a glória de Deus nesse mundo, porque a minha vida precisa ser um sinal da glória e das maravilhas de Deus. Que a experiência da ressurreição me impulsione a compreender as coisas de Deus, mas também a anunciar, falar sobre esse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.